Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou explicar para você o que é uma API e como que a gente pode conectar ela utilizando o Microsoft Power BI. Então, fica ligado. Bom, primeiro a gente precisa explicar o que é uma API. API, na tradução, Aplicação de Programação de Interface, nada mais é que a troca de informações na web, tá? Então, por exemplo, você tem uma loja de e-commerce e você quer compartilhar informação com o seu usuário ou com o seu fornecedor do outro lado da ponta. Então você pega um conjunto de desenvolvedores e pede para ele criar uma API, que é um link personalizado, onde você precisa passar alguns parâmetros, pode ser usuário, pode ser senha, pode ser um ID, e quando o usuário fizer essa requisição na web, ele vai ter a resposta em formato JSON ou outro formato com os dados que você solicitou. Tá? Na prática, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então a API que a gente vai usar hoje, ela é pública, então a gente não vai precisar passar nenhum tipo de API, nenhum tipo de login e senha, nenhum tipo de ID, simplesmente colocar a informação que a gente quer retornar. Tá? Então a gente vai usar esse site, Serviços de Dados do IBGE, aqui tem várias API públicas para você brincar. Aqui a gente vai usar cidades hoje, mas você pode usar outro tipo de informação, como datas, feriados e tudo mais, tá? E a API que a gente vai utilizar está aqui embaixo, ó. Eu vou rolar um pouco aqui para baixo. E essa daqui, ó, serviçosdedados.ibge.gov.br. Aqui ela fala que essa requisição é a API, né? A versão da API, localidade, estado. E aqui, ó, entre chaves, é onde você precisa passar o parâmetro obrigatório para você ter o retorno das informações dessa API, tá? Como que a gente pode fazer esse teste simples? Eu vou copiar todo esse link aqui e vou colar em outra aba aqui do navegador, tá? Então aqui onde está o F entre chaves, a gente precisa mudar para a informação que a gente quer retornar lá do servidor. Então eu vou apagar esse aqui, ó. Vou colocar SP, por exemplo. Você vai ver que ele já retorna para a gente todas as informações do estado de São Paulo, contendo cidade, distritos, municípios, bairro, tudo que você imaginar tem aqui referente ao estado de São Paulo, tá bom? Então ele retorna todas essas informações aqui, ó. Você vê que a gente tem um monte. Essa retorna no formato JSON. Eu posso trocar aqui, por exemplo, colocar RJ. Ele já altera, já vai lá no servidor, entendeu que eu agora estou buscando por RJ e traz todas as informações para SUF, tá? E o que a gente vai fazer hoje no Power BI? A gente vai pegar esse link aqui e fazer essa chamada lá dentro do Power BI da mesma maneira que a gente fez aqui, tá? Só que a gente não quer chamar estado 1 a 1 na mão. A gente vai fazer uma função para chamar isso automaticamente para todas as UFs que a gente tem no estado brasileiro, tá bom? Para você ter uma base de dados bem apurada com todas as informações para você montar os seus relatórios, beleza? Então eu vou fechar essa aba aqui, vou copiar esse link, já estou com o Power BI aqui aberto, ó. E aqui a gente vai em obter dados e conector da web, beleza? Aqui a gente simplesmente vai colar essa URL, tá? Aqui a gente vai deixar São Paulo por enquanto, só para ele entender que a gente quer trazer algumas informações, e vou dar um OK. Nesse momento ele está conectando o servidor e fazendo essa requisição para a gente. Beleza, ele abriu o Power Query aqui no lado, eu vou trazer para a tela aqui para vocês. Aqui a gente tem um Power Query, para quem não sabe o que é o Power Query, é o editor de consulta do Power BI. É aqui que a gente faz todas as transformações utilizando a linguagem M, tá bom? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal explicando mais o que se trata do Power Query. E você vê que aqui ele já trouxe uma base de informações. Igualmente a gente tinha lá no navegador, ele trouxe aqui para a gente em formato de tabela, tá? Ele já pegou aquele JSON, identificou que a gente tinha colunas e linhas e quebrou para a gente automaticamente, tá? Então aqui você tem todos os nomes, você tem os municípios, né? Então aqui você tem os códigos de cada um. Aqui a gente tem um estado, a cidade, beleza? A região sudeste. E o que a gente precisa fazer? A gente não quer pegar aqui e colocar um a um, a gente quer fazer uma lista para pegar todas as UFs de uma vez só. Eu vou apagar essa função aqui que eu já tinha feito. A gente vai fazer uma do zero, tá? Eu vou colocar aqui UFs. E vou abrir aqui o editor avançado. O editor avançado é onde ele mostra pra gente todos os códigos M que ele fez automaticamente pra gente, sem utilizar nenhuma linha de código, sem a gente precisar fazer nada. Eu vou abrir aqui o editor avançado. E aqui você percebe, ó,
que ele já fez um monte de transformações para a gente. Simplesmente a gente passando aquela URL no começo, ele já fez tudo isso automático, tá? O que ele fez? Expandiu cada informação para a gente. Então ele trouxe estado, expandiu para municípios, expandiu para cidades, expandiu para bairros e assim sucessivamente, beleza? E aqui, ó, vocês podem ver que aqui a gente tem uma informação fixa. Então a gente está falando que sempre essa API vai trazer somente o estado de São Paulo. Mas é isso que a gente vai mudar agora, tá? Então a gente vai utilizar um carinha aqui no Power Query chamado funções. O que essa função pede? Um argumento de entrada. E qual vai ser nosso argumento de entrada? Vai ser uma UF, para ele retornar essas informações para a gente, tá? Então aqui a função a gente sempre começa dessa maneira. E aqui a minha função eu vou chamar de UF, tá? Aqui eu vou dar um tipo para essa UF, então minha UF vai ser do tipo texto. Então as text, beleza? Então aqui a gente coloca um igual e o mais, ele já vai entender automaticamente que tudo que vier depois disso agora se torna uma função. E aqui, ó, no estado de São Paulo, eu vou trocar isso aqui para pegar o que a gente passar nessa função de entrada e não mais deixando um sufixo como SP, beleza? Então, para a gente concatenar essa API que ela está no tipo texto, ó, você pode ver que ela está entre aspas, eu vou apagar esse cara aqui, colocar um e-comercial, desculpa, aspas, e-comercial, e aqui eu vou chamar a nossa função UF. O F já entendeu aqui, coloco outro e-comercial e fecho aspas. Então agora a nossa API, até esse momento aqui ela está original, e a partir daqui ela concatena com a nossa função e segue o caminho dela para trazer a informação. Quando a gente der um OK, essa tabela aqui vai desaparecer e ele vai transformar isso numa função. Então ele vai pedir um argumento de entrada para ele conseguir fazer essa chamada, tá? Então vou dar um OK aqui, ó. Ele já transformou isso numa função. Então se eu passar qualquer informação aqui de UF, ele vai lá no servidor e trazer para a gente. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui RO de Roraima, invocar. Beleza, ele já foi lá para a gente e trouxe todas as informações referentes a essa UF, tá? Eu vou voltar aqui, ó, novamente, a função ela sempre continua aqui estática. Eu vou colocar outra informação aqui, ó, SP. Beleza, então ele foi lá e já entendeu que a gente quer essa informação e resgatou para a gente. Mas a gente não é didático você ficar vindo aqui e colocar cada estado brasileiro. A gente tem 27, então imagina você fazer essa chamada 27 vezes aqui. Não é dinâmica e também não é nada produtivo. Então a gente vai criar uma lista com todas as UFs brasileiras e a partir dessa função ela vai invocar as informações para cada linha. Tá? Então eu vou apagar essas duas aqui que a gente acabou de criar. Aqui eu já tenho uma colinha com todas as UFs. Deixa eu pegar ela aqui. Peguei a minha colinha aqui das UFs brasileiras e agora eu vou criar uma tabela dentro do Power BI. Simplesmente eu poderia jogar isso no Excel, no TXT e carregar isso para dentro do Power BI. Mas para ficar mais dinâmico e não precisar ficar carregando várias tabelas aqui para o sistema, já que o intuito é pegar isso de forma automática da web, eu vou criar aqui dentro, tá? Então aqui na página inicial a gente tem essa informação aqui, ó, que é inserir dados. Então a gente cria uma tabela virtual dentro do Power BI. E aqui eu vou colar todas as informações que eu peguei ali na colinha. E aqui eu vou colocar UFs. UFs brasileiras. Beleza. Ele está criando aqui pra gente. Pronto, já criou. A gente tem 27 estados brasileiros. E agora o que eu vou fazer? Com aquela função que a gente criou, essa daqui, eu vou pedir para cada linha dessa daqui, ó, ele trazer as informações referente a cada um. E como que a gente invoca uma função aqui no Power BI? Aqui na guia adicionar coluna, você tem esse cara aqui, ó, invocar função personalizada. Eu vou clicar nela. Aqui ele vai pedir para você dar um nome para sua função, tá? Então eu vou colocar aqui, invocar UFs, beleza? Consulta da função. Então a função ela pede um argumento de entrada. E qual argumento de entrada que eu quero usar? A própria função que a gente criou. Então aqui eu vou clicar UF. E esse argumento de entrada ele pede a coluna. A partir de qual coluna dessa tabela que está me informando você quer que a gente resgate as informações dessa API. Então, essa mesma coluna aqui que a gente criou, que vai ser o nosso input de entrada para aquela função. Beleza? Vou dar um OK. Pronto. Você vê que ele já foi lá na API e resgatou a informação para cada linha. Se você clicar aqui, por exemplo, na primeira, ó, ele vai te trazer aqui embaixo todas as informações que ele conseguiu encontrar para essa unidade federativa. Beleza? Se eu vir aqui para baixo, ó, procurar São Paulo aqui, por exemplo. São Paulo. Clicar na linha de São Paulo,
ele já trouxe todas as informações para a unidade de São Paulo, sem eu precisar ficar fazendo a chamada uma a uma. Me certificando disso, agora a gente pode expandir essa coluna e trazer numa só, uma tabela com todas as unidades, tá? Então vou clicar aqui, ó, em expandir. Usar o nome da coluna original como prefixo, eu não vou querer usar essa informação. Beleza, quero trazer todos os campos que essa API me traz. Dá um OK. E beleza, aqui a gente tem informação de todas as UFs brasileiras em uma só tabela, sem precisar ficar fazendo um monte de chamada, tá? Se você ver aqui UFs, ó, a gente tem todas aqui. Você pode filtrar para ver se realmente funcionou, tá? Filtrei RJ e aqui a gente tem todas as informações para o estado do Rio de Janeiro. Beleza? E essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham curtido, compartilha com outras pessoas. Comenta aqui embaixo qual outro assunto que vocês gostariam de visualizar no Power BI. Vou comentar, vou responder todas elas, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.